que vocês estão? Tudo bem? Todos esses dias esperei. Todo mundo bem aí? Eu vim contando as horas pra chegar. Oi, tudo bom? Quem tá aí? Vivi, Cris, Roberta, Wanderson, João e mais. A conexão voltou também. Bem lembrado. Como é que vocês estão? Estão bem? Passaram bem de ontem? A Amanda tá aí? Vocês sabiam que em janeiro vai ter adoração em vida no Rincão? É. Vocês sabem que vai ter Kelly Patrícia e Rosa de Sarol semana que vem. Mas vocês sabiam que vai ter adoração em vida em janeiro? Pois é, quem me avisou vai viver. Peraí que essa música tá muito alta. Deixa eu baixar aqui. E por isso eu vim buscar a paz neste lugar de adoração e vida. Como é que abaixa isso? Adoração e vida. Lugar de adoração e vida. Pronto, assim tá melhor. Como é que vocês estão também? Parece que hoje vai dar pra gente fazer a nossa formação, né? Muito bem. Roberto, o coordenado não tá, mas tá funcionando, né? Pelo menos isso. Olha aqui. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui, né? Chega aqui. Chega de musiquinha. Ô Luísa, você tá aí? Cris tá aí também, não tá, Cris? Aqui, apareceu um negócio esquisito aqui no Procaster aqui. Pedindo ativação de login para poder entrar no canal. Você sabe o que é isso, Cris? O que aconteceu aqui? Eu não queria botar isso, mas agora entrou. Uma exigência aqui. Como é que eu faço? Ah, é aqui, ó. Agora acho que foi. Tá bom, Cris. Agora acho que eu entendi o que aconteceu. Tá, vamos tocar em frente então. Oi, Nilde, tudo bem? Seja bem-vinda. De você está funcionando? Tá direitinho? Tudo bem, vamos começar então, gente, nossa formação? Parar de enrolar? Vamos começar, vamos ao que interessa? Que hoje parece que a conexão está ajudando. Então vamos lá. Vamos fazer então nossa oração, invocar o Espírito Santo, pedir para que ele nos abençoe, nos conduza nessa nossa formação no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem conhece São Carlos Borromeu aí? Fala, eu! Se você conhece, levanta a mão. Eu conheço. Quem conhece São Carlos Borromeu? Viveu em que época? Qual a importância que ele teve? Quem sabe? Ó, não é mole não. São Carlos Borromeu é um grande santo. Viu? Ele viveu no século XVI, logo após a conhecida Reforma Protestante, a ruptura dos protestantes, né? Então, a igreja precisava dar uma resposta à altura, promover aquilo que é conhecido como contra-reforma, mas que na verdade é o Concílio de Trento, é a verdadeira reforma da igreja. Então o Concílio de Trento foi um concílio muito grande e grandioso também, ou seja, ele foi muito importante para a igreja, ele solidificou, consolidou muita coisa, respondeu uma a uma todas as questões que foram suscitadas pelos protestantes, todas as temáticas, as problemáticas, todas as polêmicas que surgiram com base no surgimento do protestantismo, todas foram respondidas, todas essas questões, uma a uma, pelo Concílio de Trento. Foi um trabalho muito bem feito, que solidificou, consolidou a doutrina, explicou muito bem qual é a nossa fé, estabeleceu a disciplina dos sacramentos, a disciplina da questão dos bispos, da relação deles com a igreja, da relação com os reinos, com o Papa, enfim, muita coisa. E Carlos Borromeu foi um dos nomes mais importantes do Concílio de Trento, junto com alguns outros santos, Roberto Bellarmino e tantos outros. Uma coisa curiosa, Carlos Borromeu, ele era sobrinho do Papa Pio IV. E por isso que ele foi, era sobrinho do Papa. E por isso que ele foi eleito bispo de Milão, foi nomeado bispo de Milão. Mas ele, talvez numa exceção à regra do nepotismo, ele conduziu muito bem a sua diocese. Ele era um excelente bispo de Milão e ele estabeleceu muitas coisas em Milão que depois deram tão certo que o Concílio de Trento assumiu para o mundo inteiro. Um exemplo, e que ele é muito conhecido lá no seminário por causa disso, o próprio seminário. Carlos Borromeu estabeleceu o seminário. O seminário nasce na história da igreja, como nós conhecemos hoje, o seminário nasce no Concílio de Trento, como uma casa de formação para os jovens vocacionados que queiram se tornar sacerdotes. Antes do Concílio de Trento, como é que acontecia a coisa? O jovem queria ser padre, o que ele fazia? Ele conversava com o seu pároco, olha padre, eu estou pensando em ser padre também, como é que eu faço? E aí o seu pároco ia acompanhá-lo. Olha meu filho, você então, vamos manter uma vida espiritual aqui. Ele dava formação, ensinava teologia para aquele jovem, e aquele jovem, à medida que ele ia tendo condições de ser ordenado, o padre então encaminhava ele para o bispo, falava, olha, eu dou um bom testemunho desse jovem, ele tem condições de ser ordenado. E o bispo então fazia perguntas, ou consultava, ou convivia um pouco com ele, mandava para alguma atividade pastoral, e quando achava que ele já estava pronto, ordenava. Bom, é claro que isso mostra para a gente que a formação dos padres era muito diferente, portanto. Certamente havia padres bem formados por outros bons padres, e talvez pelos seus dotes naturais, pela força do seu estudo, enfim, do seu bispo, mas havia outros que tinham uma formação muito limitada, muito fraca, dependendo de quem os acompanhava. E aí, Carlos Borromeu, ele estabelece um seminário, ou seja, um lugar de semeadura, de plantio. Ele reúne na sua diocese todos os jovens de todas as paróquias que pensavam em ser padres, e ele junta todos eles no mesmo lugar, e ele, Carlos Borromeu, que era um grande teólogo, um grande doutor, começa a dar formação a esses jovens, né? Então ele vai formar todos eles, e assim eles têm uma formação mais ou menos semelhante. Eles todos têm o mesmo nível, e ele pode acompanhá-los para saber se realmente eles estão preparados para depois ordená-los. E os jovens também se conhecem. E depois, então, quando forem padres, vão ser padres amigos, vão ser parceiros, vão ser companheiros uns dos outros. Ou seja, a coisa estava dando muito certo lá em Milão, graças a Deus, e deu tão certo, prosperou tanto, que foi assumida como uma regra para todas as dioceses. Todas as dioceses deveriam ter, a partir do Concílio de Trento, seu seminário. E se uma diocese fosse pequena, não tivesse condições, que se juntasse com dioceses próximas e fizesse um seminário interdiocesano, como existe, por exemplo, o Seminário Paulo VI em Nova Iguaçu, que abarca umas 4 ou 5 dioceses, Itaguaí, Volta Redonda, vários seminaristas de dioceses diferentes estudam lá, né?
Isso foi mais ou menos 1560 e pouco, né? Mais ou menos foi a época do Concílio de Trento. Então ele já fazia isso em Milão, eu repito, já dava certo, isso foi assumido pelo Concílio de Trento, então 1563, 1565 passa a ser uma regra. Regra que, portanto, permanece até hoje. Outra regra que permanece até hoje, que é do Concílio de Trento. Estudo 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Esse era o estudo que era programado, essa era a disciplina dos estudos lá do Concílio de Trento, que é a disciplina até hoje. Exatamente até hoje o que nós temos no seminário. 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Então, muito interessante assim a gente ver como isso deu fruto, como estava no momento, como ele foi sob ser atual. Outra coisa que, segundo consta, foi ele que projetou, ele que inventou, vamos dizer assim, o confessionário, que a gente conhece hoje, para atender confissões, um lugar próprio para atender confissões, onde o penitente fica reservado ali na sua intimidade, onde ele não precisa nem mostrar o rosto, de joelhos, como um penitente, apenas fala no ouvido do padre, o padre dá orientação, quer dizer, preserva os dois, favorece muito a igreja e até hoje é um grande dom. Nós não devemos menosprezar o confessionário. Hein? Nem sempre a confissão vai poder ser no confessionário. Nós podemos atender num banco, sem problemas, né, em qualquer outro lugar. Mas o confessionário tem o seu valor. Né? Então, isso, quer dizer, antes era só uma conversa, antes era uma pessoa do lado da outra. Né? Antes do seminário, a formação era, como eu falei, e tantas outras coisas que foram estabelecidas no Concílio de Trento que permanecem até hoje. Uma outra coisa, a visita ad limina. O que era isso? Era a obrigação que os bispos tinham de ir. Bom, antes, só vou responder aqui uma pergunta, a Roberta está falando, a confissão era pública, não antes do Concílio de Trento, a confissão era pública nos primeiros séculos da igreja. Já a partir ali do século IV, por aí já a confissão auricular, ao pé do ouvido, sobretudo do abade, próximos dos mosteiros e depois dos padres. Né? Apenas nas primeiras comunidades a confissão era pública, e depois ela foi se tornando, a partir dos mosteiros, ela foi se tornando auricular, porque o abade era o representante da comunidade. Então o perdão do abade era o perdão de toda a comunidade. Isso sem confessionário. Sem confessionário, exatamente, Roberto. O confessionário nasce no século XV para o XVI. Né? Século XVI já. Então veja, a confissão auricular ao pé do ouvido, mas sem confessionário propriamente, como nós o conhecemos. Do século IV ao século XV era auricular ao pé do ouvido, só com o padre ou com o monge, mas sem confessionário. Uma coisa interessante da confissão, guarda isso, né, para a gente até ter essa resposta. Às vezes a gente ouve assim, não, eu não me confesso com o padre porque eu me confesso direto com Deus, ou porque o padre também é pecador como eu. Bom, na verdade, que bom que o padre também é pecador como eu, porque pior se eu tivesse que confessar com alguém santo, porque eu não sou santo, né? Então isso seria um problema para mim e tal. Enfim. Então isso, na verdade, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas o que é interessante é isso. Nas primeiras comunidades, como a Roberta falou aí... Peraí, gente. Deixa eu espirrar. Nas primeiras comunidades... Bota aí, saúde. Escreve aí. Nas primeiras comunidades, a confissão era pública. Ligado? A confissão era pública. As pessoas se confessavam para a comunidade toda. Qualquer pecado que eu tivesse cometido, eu sentia... que eu tinha ofendido a toda a comunidade. Então eu pedia perdão publicamente a todos. Veja, não ocorria ninguém isso. Ah, mas eu vou me confessar com um monte de pecadores. Não importa, eu é que sou o pecador, eu é que tenho que pedir perdão, não sei dos outros. Os outros que confessam os seus pecados, mas eu preciso confessar os meus. E eu, diante de toda a comunidade, confesso que o pecador sou eu. Não sei do outro. Eu sou pecador. Não sei se o padre é pecador, se o resto da comunidade é. Até sei que são, mas o que importa é que eu sou pecador e eu tenho que confessar os meus pecados. Eles confessavam isso publicamente. E não ocorria ninguém. Não ocorria ninguém isso de que, mas eles são pecadores. Então veja, na verdade, isso da confissão auricular, é claro que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais admiráveis evoluções dos sacramentos e da ação do Espírito Santo assistindo a sua igreja, para a gente chegar a essa forma que nós temos da confissão hoje, somente com o sacerdote e com o sigilo pleno e tudo. Mas, enfim, isso na verdade é um grande avanço, mas nós poderíamos dizer que já é quase que, vamos dizer assim, que uma concessão. Então, a gente deveria se sentir confortável, feliz, de só precisarmos confessar o nosso pecado para uma pessoa que tem a autoridade de representar
toda a comunidade e de perdoar em nome de toda a comunidade, porque o padre tem essa autoridade. Ele perdoa, lembrem-se, com a autoridade dada por Deus, só Deus pode perdoar pecados, e em nome de toda a igreja. Ele perdoa pelo ministério da igreja, lembrem da fórmula. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na verdade, ele absolve em nome de toda a comunidade. Toda a comunidade está perdoando aquele penitente arrependido, né, na pessoa do padre ali. Então, na verdade, já é uma concessão, já é um bem para nós. Que em vez de confessar com toda a comunidade, precisamos confessar somente com o sacerdote. Tá bom? Então, vale a pena a gente ter noção disso, né? A gente saber dessas coisas, né? Para a gente não achar que é algo de tão complicado assim confessar. Então a gente vê que também Carlos Borromeu teve uma grande colaboração para isso, como teve para outras coisas também. O grande santo da história da igreja, vale a pena conhecer os grandes santos que nós tivemos na história da igreja. Muito bem. Gente, tá bom isso? Tá bom? Tá tudo bem como introdução? Vamos ao que interessa? Então agora isso também interessa, né? Vamos ao YouCat? Vamos? Muito bem. Vamos lá. Abram aí o seu YouCat na página onde vocês têm aí a imagem da Santíssima Trindade. Tá bom aí a imagem da Santíssima Trindade? Tudo bem, Selene, sem problemas, tá? Então, gente, vamos então ao que interessa. A gente falava ontem, um pouquinho, explicava sobre esse ícone. Eu acho que vale a pena a gente explicar, não é verdade? O que vocês acham? Me respondam aí. Sim? Vale a pena a gente explicar? Todo mundo com o ícone na mão? Eu queria propor uma coisa a vocês. Se alguém aí não está com o ícone na mão, se alguém não está com o catecismo, abre aí uma outra guia na sua internet, tá bom? Abre aí uma outra guia e tenta entrar no Google e bota lá no Google assim, ícone da Santíssima Trindade, clica em imagem e abre uma imagem dessa. Entenderam? Vou dar até uns 20 segundos aí. Tem alguém sem o YouCat aí? Tem alguém sem o YouCat, gente? Vamos fazer isso. Vou dar um minuto para vocês fazerem o seguinte. Quem tiver sem o YouCat, abre uma outra janela, uma outra guia, tá? Abre uma outra guia aí na sua internet agora. Vai no Google, escreve na busca do Google, ícone da Santíssima Trindade e clica em imagem. Certamente vai aparecer uma infinidade de ícones desse aqui. Vai aparecer um monte de ícones desse aqui. Clica em um e abre aí na lateral, tá bom? E vê se vocês conseguem acompanhar ao mesmo tempo o vídeo, como tem no Facebook, e está com o ícone próximo, pelo menos de alguma maneira, assim, uma janela paralela. É possível vocês fazerem isso? Vocês conseguem fazer isso? Sim? Podem fazer? Então tá bom. Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tudo bem? Tá? Então tá bom. Deixa eu botar uma outra musiquinha aqui enquanto isso, que eu aproveito e vou pegar um pouquinho mais de água que tá acabando aqui. Qual que eu vou botar aqui? Qual que eu vou botar? Ah, já sei, vou botar uma música tão legal aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Vocês vão gostar, quer ver? Essa aqui, ó. Vê se vocês conhecem essa música. Tão legal ela. Pera aí, já vem. Aqui, ó. Essa música é legal, ó. Vê se vocês gostam. Aí, ó. Já volta, hein? Não tem caminho que eu não ande, e nem tem rio que eu não atravesse, e nem tem pau que eu não arranque, e nem tem pedras que eu não quebre, e nem tem pedras que eu não quebre, e nem tem pedras que eu não quebre. Não tem doenças que eu não cure, e nem tem mal que eu não afaste. É porque eu sou filho de Deus
filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus. Tenho força das montanhas, tenho força da floresta, eu tenho força das águas que me vem das cachoeiras. Eu tenho força das águas que me vem das cachoeiras. Não tem caminho que eu não ande, e nem tem rio que eu não atravesse, e nem tem pau que eu não arranque, e nem tem pedras que eu não quebre, e nem tem pedras que eu não quebre, e nem tem pedras que eu não quebre. Não tem doenças que eu não cure, e nem tem mal que eu não afaste. É porque eu sou filho de Deus. 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 Tenho força das montanhas, tenho força da floresta, eu tenho força das águas que me vem das cachoeiras. Eu tenho força das águas que me vem das cachoeiras. Minhas caras jovens, uma palavra para vocês. Eu sou São José. Se você está procurando um namorado e fica pedindo a Santo Antônio, tem que pedir para mim, minha filha. Eu é que mando no céu. Olha meu filho no meu colo. Ele me obedece. Peça para mim, que eu vou conseguir um bom namorado para você. Peça para mim o seu José, que eu vou te dar. Muito bem. Salve São José. Muito bem. Minha jovem, acredite em mim. Peça a São José e espere com paciência. Nosso padroeiro. Olha aqui, Jesus no colo dele. Muito bem. Gostaram da musiquinha? Pois é, tem que pedir para São José. Crianças, vocês conheceram essa musiquinha? Conheciam o que eu estava tocando? Hein? Música de São Francisco de Assis, do musical. Muito legal, né? Do Ciro Barcelos. Não tem caminho que eu não ande, não tem rio que eu não atravesse. Muito legal. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Está calor aqui. Peraí que eu vou ligar o ar-condicionado. Vocês estão com calor aí? Eu estou aqui com calor. Pronto, já liguei. Muito legal, né? Não tem pedras que eu não quebre, porque eu sou filho de Deus, não tem caminho que eu não ande. Tudo bem, vamos ao que interessa. Todo mundo conseguiu achar aí na internet, em algum lugar, em um livro que você tenha, de repente na gaveta, essa imagenzinha? Tá todo mundo com ela para acompanhar? Vamos falar então sobre ela. Tá bom? É justamente por isso que eu dei esse intervalinho, para a gente pegar a imagenzinha aí. Tá? Vamos falar. Veja, gente, tem muita coisa, existe uma riqueza muito grande aqui nesse ícone para a gente falar. Vale a pena a gente falar sobre ele, porque ele é muito rico, de fato. E uma primeira coisa que eu queria dizer para vocês é justamente isso. Depois, se vocês quiserem, façam o seguinte. Eu vou falar para vocês muitas coisas aqui sobre esse ícone,
vários sinais, vários símbolos que ele traz para nós e que vale a pena a gente saber. Mas muitas dessas coisas vocês podem ver de maneira até melhor em alguns vídeos pela internet, tá? Gente, desculpa, eu estou resfriado, tá? Chato isso, que vergonha, né? Paciência. Então, obrigado. O que acontece? Nós temos... Vocês façam o seguinte, se vocês quiserem, entrem no YouTube qualquer hora dessas e escrevam lá na pesquisa do YouTube, dos vídeos, vocês pesquisem assim, coloquem lá assim, ícone da Santíssima Trindade. Mesma coisa que vocês botaram no Google aí. Ícone da Santíssima Trindade. Ou então, explicação do ícone da Santíssima Trindade. Quando vocês botarem isso, vão aparecer alguns vídeos. Eita, tá bravo. Vão aparecer alguns vídeos lá. Existem 2 vídeos que vão aparecer logo, que são muito bons. Um é de uma comunidade no Nordeste, a gente vê pelo sotaque até da pessoa, e outro é de um professor de teologia. E realmente são vídeos muito bons. Um deles tem 10 minutos, uma explicação inteira sobre o quadro, muito legal. E o outro, ele na verdade está dividido em 2 partes, uma de 5 minutos, outra de 8 minutos. Tá? Esses 2 vídeos, muitas das reflexões que eu vou trazer para vocês estão neles. Mas é claro que no vídeo pode estar apresentado de maneira mais completa, mais precisa. Então vale a pena depois, se vocês quiserem, vocês conferirem lá. Tá? Vale a pena de fato. Mas algumas reflexões eu queria trazer para vocês. Se está todo mundo com o ícone na mão, então a gente pode de fato ir direto ao ícone sem precisar ficar mostrando o livro, né? Gente, desculpa aí, tá? Toda hora tá aqui. Tô meio resfriado mesmo. Ainda bem que não tem contato, né? Vocês não vão pegar o vírus, né? Então tá bom. Veja, a primeira coisa que a gente podia pegar é o seguinte. Reparem que no quadro, no ícone, as cores mais fortes são justamente dos 3 homens, que são o sinal de Deus aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. Obrigado, gente. Isso aí. Então o que acontece? Esse desenho, para começar isso, esse ícone, ele remonta ao século IX ou X, por aí. Máximo século XI, mas eu acho que é IX ou X. Foi escrito, né? A gente diz que o ícone foi escrito por um ortodoxo chamado Andrei Rublev. Andrei Rublev. E ele é muito profundo, tem muitos significados de fato. Ele faz referência àquela visita que está lá em Gênesis 18, se eu não me engano, dos 3 homens que vão visitar Abraão. O texto em si não diz que são anjos, diz que são homens. Né? Depois a carta aos Hebreus é que vai dizer que, para não se esquecer da hospitalidade, porque por causa dela alguns sem saber hospedaram anjos, mas como mensageiros ou enviados de Deus. Né? É isso mesmo, Gênesis 18, quem quiser conferir lá, aparição sob o carvalho de Mambré, ao maior calor do dia. Esses 3 homens apareceram e Abraão, então, deu acolhida e hospitalidade a eles, assim, se desdobrou, se desvelou em carinho por eles 3, e eles então vão embora fazendo a promessa de que no ano seguinte Sara estaria grávida. Ontem a conexão estava falhando, hoje a conexão está boa, o que está falhando é o padre, que está meio gripado, meio resfriado, então ele fica toda hora caindo a conexão aqui, dando pausa, e, bom, acontece. Então, paciência. Muito bem, depois eu tomo um remedinho, eu tomo. Bom, então, esse desenho, ele é referência a essa passagem, tá? De Gênesis 18, vocês gostaram, vocês gostam. Tá bom. E aí, então, é isso. Aqui nós temos, por exemplo, o que é mais importante aqui, chá bom, tá doido, troço ruim? Meu Deus, aquilo é muito ruim, cara. Tá bom. Gente, vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Veja, o que eu dizia, o mais importante aqui, nós temos esses 3 personagens, esses 3 homens, na verdade,
eles são uma referência, então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sem dúvida. E notem que pelo quadro, o que acontece? O desenho mais forte, as cores mais vibrantes, mais presentes, são justamente dos três personagens. Todo o resto vai como que se degradando, vai como que apagando. Nós temos aí o altar, as asas, ainda em cores mais ou menos visíveis, menos um pouco visíveis, mais tempo. E o fundo, ele é quase que sugerido, ele quase que nem é desenhado. É muito discreto mesmo. Né? Então é bem interessante isso. Ou seja, isso vai mostrando exatamente a centralidade do quadro em Deus, nessas três pessoas. As cores mais fortes é o foco do quadro, é o que ele tem de mais importante. O da esquerda, esse daqui, tá? Que tem esse aqui, né? Esse aqui que tem essas cores, essa cor meio indefinível, né? Ele é o Pai, tá? O do meio, esse aqui do meio, é o Filho, tá? E esse aqui é o Espírito Santo. O de verde é o Espírito Santo. Tá bom? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, exatamente nessa ordem aqui. Repare que o rosto dos três é extremamente semelhante, quase como que gêmeos, é o mesmo Deus, mas eles têm diferenças e semelhanças. A semelhança na roupa dos três a gente vê pelo quê? Pelo azul. Os três têm o azul, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Referência ao céu e, portanto, à sua divindade. Ou seja, os três são o mesmo Deus, o mesmo azul, os três com o mesmo azul. Mas existe um cujo azul está escondido, que é o quê? O Pai. Notem que no Pai, esse azul está meio escondido, né? Por quê? É a divindade do Pai que está escondida. É esse Deus que se revela, mas se vela, se esconde. Escondido sob um manto de uma cor difícil de definir. Que cor é essa? Veja, vamos lá, vocês comigo. O Espírito Santo, que é o da ponta direita aqui, tem um manto, uma túnica verde, junto com o azul, certo? O do meio, que é o Filho, ele tem essa cor meio vermelha, meio barro, né? Mas e o Pai? Que cor que você... Olha, o meu tá bom aí, tá travando de vocês? Aqui tá bom para mim. Tá funcionando bem, viu? O Pai. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Qual é a cor? Então, veja, eu vou repetir aqui para vocês que perderam. Eu dizia, a cor aqui do Espírito, os três, vocês compreenderam que os três têm o azul e os três fazem referência à divindade, não é? Então, todos os três são azul. Boa, Wanderson. Quando travar, deem um sinal assim da onde que travou. Tá? Ele está falando aqui que travou quando eu falava do azul do Pai. Pois bem, eu dizia que o azul do Pai é mais escondido. Está por baixo, tá mais discreto. A divindade do Pai não se revela tanto. É o Deus escondido, é o Deus misterioso, que se apresenta para nós como um mistério. Ou seja, que se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Né? Então esse é o nosso Deus. Então o azul do Filho e do Espírito são mais claros. Percebem? Agora eu dizia, o Filho, que está aí no meio, ele tem essa outra túnica, que é meio barro, meio vermelho. Né? Depois o Espírito tem essa túnica que é meio verde. E aí está claro para os dois isso. Tudo bem? Gente, eu tô vendo que a conexão tá ruim aqui, hein? Agora voltou. Voltou para vocês aí ou não? Voltou para vocês? Ou não voltou? Voltou aí, gente? Me avisa aí se voltou para vocês. Gente, não tem nenhum Jonas aí não, gente. Tadinho. Olha, o meu tá funcionando. O de vocês está funcionando? Tá ou não? Voltou? Diz aí se voltou, gente, para a gente poder caminhar. Voltou. Muito bem.
Tá bom, então aí eu dizia, presta atenção. O filho, ele tem essa outra túnica, além da azul, que os três têm. Os três têm a túnica azul da divindade. Mas além disso, cada um tem uma cor diferente. O espírito, ele tem essa túnica verde. O filho tem essa túnica meio vermelho, meio barro. E o pai? Que cor vocês diriam que é essa túnica do pai? Escrevam aí que cor que vocês acham que é essa túnica do pai. Que cor é essa? Dourada. Outra pessoa, outro. Quem que acha o quê? Laranja. Que mais? Meio transparente. Que cor é essa? Bronze, tá? Ocre. Que mais? Decidam-se aí, gente. Boa noite. Que cor é essa? Que mais? Bronze também. 2-0 bronze. Bom. 2-0 não. 2-1, 1-1, 1-1, 1-1. Então, que cor é essa? Gente, alguém tem alguma dúvida na cor do filho? Tá clara a cor do filho, é a cor mais clara, inclusive. Na cor do espírito, alguém tem alguma dúvida de que é verde? Ninguém tem. Mas é a cor do pai, que cor é essa afinal? Outro disse ocre aí, outro disse bronze, laranja. Vocês concordam comigo que é uma cor meio indefinível? Meio lusco-fusco, meio cor de burro quando foge, uma coisa meio... Isso é proposital. É uma túnica com uma cor que a gente não consegue bem definir, justamente por isso, para mostrar um mistério que é o pai. Essa divindade do pai, esse azul do pai, está escondida sob um manto de mistério. Exatamente, tem a ver com Deus escondido. Esse escondimento do pai está também no manto que cobre os dois ombros. O ombro descoberto é um sinal daquele que se revela, daquele que se mostra, daquele que coloca o seu braço à disposição. Entendeu? Tipo assim, ele revela, ele desvela o ombro assim e coloca o seu braço à disposição. Percebe? Ele como que arregaça as mangas para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, o ombro coberto é sinal disso, de escondimento, de alguém que está retraído, que está escondido. Então, reparem que o manto de mistério, o manto indefinível do pai, cobre seus dois ombros. Os dois ombros do pai estão cobertos, percebe? Aqui assim, ó. Já os ombros do filho estão bem abertos. Veja, o seu manto cobre apenas um lado. O outro lado está aberto. Ele se revela. E o espírito é a mesma coisa. O espírito, o manto cobre apenas um lado. O outro lado está desvelado. Percebe? Então isso também é um sinal, não é por um acaso. Tá bom? Então essas são as três figuras aqui. Mais uma coisa da relação deles. Observem que o pai ele tem uma cabeça mais erguida, também ligeiramente inclinada, mas menos inclinada, né? O filho e o espírito, eles têm a cabeça já bem mais inclinada, não é verdade? E olhando para o pai, olham para o pai, eles olham assim, né? Olham para o pai. O filho e o espírito olham para o pai. E o pai, ele tem a cabeça um pouquinho mais erguida, também inclinada, também como quem se humilha, também como quem se esvazia, mas com a cabeça um pouco mais erguida e como quem fala com os outros dois, olhando para eles, como quem diz algo, como quem os envia. E o filho e o espírito com a cabeça baixa, e com a cabeça baixa em sinal de obediência ao pai. Reparem, não é verdade? Os dois olhando para o pai e acatando aquilo que o pai pede a eles, com a cabeça baixa. Muito bonito isso. Por outro lado, o corpo dos dois, o corpo do pai e o corpo do filho, apontam para o Espírito Santo. Reparem, o corpo deles, veja, o corpo do pai e o corpo do filho estão apontando para... Estão apontando para o Espírito Santo. Né? Percebem? O corpo do pai e o corpo do filho, do pai e do filho, estão apontando para o Espírito Santo. Ó. Apontam para o Espírito Santo. E a gente está com o GVT, gente. Está travando aí?
Aqui está funcionando bem. Aqui está funcionando bem, eu estou com GVT. O meu aqui está funcionando, mas é porque está caído mesmo, tá? A conexão está ruim. Tá? Mas o meu está funcionando. Tá difícil aí, gente? Estão conseguindo, gente, ou não? Vocês estão conseguindo ou não? Voltou aí, gente? Se voltar, vocês avisem aí pra mim. Como é que tá? Vocês conseguiram alguma coisa? Voltaram? Quem tá comigo? Ninguém tá comigo? Quem tá comigo? Tem ninguém comigo não, gente? Quem tiver comigo, bota aí. Gente, voltou ou não? Como é que tá aí pra vocês? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que a minha conexão tá boa e tá funcionando. Tá? Eu acho que vai ficar gravado lá. Então eu vou prosseguir. Depois, quem não conseguir, tenta voltar. Bom, voltou, tá bom. Então vamos prosseguir. Vou deixar que eu parei quando eu falava do Filho e do Espírito que olhavam para o Pai. E agora eu falava do corpo do Pai e do Filho que estão voltados para o Espírito Santo. Ou seja, o corpo dos dois está direcionado para o Espírito Santo. Não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Percebem? Então isso também está sinalizado aqui. O Espírito Santo é como se fosse uma dobradiça dos dois. Os dois apontam para ele, é como que bate e volta, assim, né? O Espírito Santo. Então isso também está sinalizado, também não é por um acaso. Esse amor entre essas três pessoas está sinalizado também em todo o quadro, que apesar de ser estático, três homens sentados à mesa, um quadro estático, não é uma corrida, né? Não é uma coisa assim, mas todo o quadro sugere um movimento. Em tudo. Veja, nas próprias posições do Pai e do Espírito, nos estrados, nas cadeiras onde estão sentados, nos estrados dos seus pés, nos seus pés, que parecem pés de peregrinos, não é verdade? Pés de caminhantes, de alguém que está a caminho, como se todo o quadro tivesse um movimento circular, sobretudo em sentido anti-horário. Se nós formos ver, por exemplo, atrás do Espírito nós temos uma montanha que parece apontar para a árvore. A árvore que está inclinada e parece apontar também para essa morada, para essa casa que está atrás do Pai. Tudo parece sugerir movimento. Até a casa, a construção da casa em cima do Pai, parece ter um movimento entre os andares, né? Parece ser uma coisa inclinada também. Ali no Pai é um pouco mais estática, é verdade. Por quê? Porque o Pai é aquele que está mais estático, de fato. Né? Mas é aquele que envia o Espírito e o Filho. Ele está mais estático. Mas todo o quadro parece sugerir um movimento circular de amor entre essas três pessoas. Né? E aí aproveito para falar também sobre esses símbolos que estão aí atrás. A referência atrás do Pai é uma morada, que parece uma igreja, sugere uma igreja, né? E faz referência também àquela passagem que Jesus diz que na casa do seu Pai há muitas moradas. O céu é a casa do Pai.
é a habitação de Deus, é onde Deus habita. Então, é isso, né? É essa morada, essa casa do Pai que está quase que sugerida, tão discreta, tão escondida aí no quadro. Em cima do filho nós temos o carvalho de Mambré, a sombra do qual os três estavam, na passagem, mas que faz referência também à árvore da vida, lá do Gênesis, que é o início digamos, do pecado do homem, né, do pecado original, da queda do homem, e que motiva a encarnação de Nosso Senhor, que está aí no meio, e que morre na cruz. Então, essa árvore também é uma referência à árvore da vida. Ó, lenho e cravos tão doces, né? Um doce peso levais, né? Frutos da cruz, né? Os frutos da cruz, paz e bem, justiça, tantos frutos que brotam da árvore da cruz, frutos que permanecem conosco, sobretudo a salvação a todo gênero humano. Então isso, essa árvore que restaura o homem, que restabelece o homem na vida, que nos reconcilia com o Pai. Ela está sinalizada aí atrás nessa árvore, a sombra da qual os homens se escondem. O próprio Deus se faz presente aqui entre nós na sombra dessa árvore. E aqui no alto do Espírito, atrás do Espírito, como que uma montanha, o lugar da habitação, exatamente, bonito isso, né? A culpa tão feliz que é merecida a graça de um tão grande Redentor. E atrás do Espírito, nós temos essa montanha inclinada, também a montanha que é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde Deus fala, onde o Espírito sopra, é o lugar onde o homem é chamado a encontrar-se com Deus, a viver em comunhão com Deus, né? Então isso é muito legal também. Aliás, eu falava da roupa do Pai, mas esqueci de falar da roupa do Filho e do Espírito. A roupa do Filho, ela é entre vermelho e barro. Isso é proposital. O barro, por quê? Porque Deus se fez carne, né? O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Ele assumiu a nossa natureza humana, que é sinalizada no barro, ali desde o Gênesis. Então, por isso essa cor de barro. E também puxando para o vermelho, por quê? O vermelho da sua paixão, do seu sacrifício na cruz. Esse vermelho no manto de Nosso Senhor é o sangue de Nosso Senhor derramado por amor de nós na cruz. Aqui ele está paramentado de vermelho, em referência justamente a isso. A cruz na qual Jesus está paramentado com o seu próprio sangue. Jesus é despido de suas vestes, é flagelado, e o seu corpo inteiro era uma chaga. Hoje nós, padres, para celebrar os mártires, para celebrarmos a paixão de Nosso Senhor, colocamos uma casula vermelha, nos revestimos de vermelho, né? Nos paramentamos de vermelho. Pois bem, Jesus, na hora da sua flagelação, na hora da sua paixão, também estava paramentado todo de vermelho, mas estava paramentado com o seu próprio sangue. Jesus paramentado com o seu próprio sangue no momento derradeiro da sua vida, né? Ele se entrega totalmente por nós, né? E depois o Espírito Santo. O Espírito Santo que está de verde. Por quê? Porque é a cor da vida. É a cor desse Espírito que faz novas todas as coisas, que renova tudo que foi criado por Deus, que faz o mundo fecundo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra, e fecunda, né, e dá vida, e enche de esperança, olha aí, o verde, os corações dos homens. Então, a cor própria do Espírito é o verde. E assim nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, tão bem simbolizados, também no fundo. Uma outra reflexão que nós podemos fazer é quanto ao altar e o que está sobre ele. Essa passagem diz que Abraão ofereceu, pegou o cordeiro, ofereceu, e eles fizeram, então, colocaram aí o sacrifício para ser oferecido sobre o altar. Então, na verdade, veja que Abraão, diz o texto do Gênesis, que Abraão ele colocou, serviu aos três peregrinos e permaneceu ali, junto deles, o tempo todo junto deles ali, como que à disposição, como um servo fiel ali, disposto a servi-los. Ele não aparece no quadro, mas ele estava próximo. Em que medida a humanidade aparece aqui nesse quadro? É justamente nesse cálice, com esse sacrifício aí dentro. Por quê? Porque ele foi oferecido por Abraão. Abraão é que coloca, Abraão é que contribui, que colabora, que oferece o seu dom, que é colocado aí, então, veja, no meio dos três, perfeitamente no meio do quadro. Podemos falar sobre o cajado também, Selene? Bom, antes de falar então do cálice, vamos falar do cajado, já que a
Selene lembrou tão bem. Reparem que os três parecem estar segurando, muito discretamente, uma espécie de cetro ou de cajado. Muito fino, muito discreto, perfeitamente igual. Os três seguram com a mão esquerda um cetro ou um cajado. Um cetro de autoridade, Abraão tem no quadro da paróquia, porque o quadro lá é maior, certamente, ele e sua esposa. Mas no quadro clássico, no ícone, são só os três. O cetro que eles têm na mão, né, é um cetro de autoridade, que mostra que os três são Deus. Os três têm autoridade divina. Participam os três da mesma maneira da natureza divina. Os três têm autoridade, usam o mesmo cetro. E ao mesmo tempo é um cajado de um peregrino. Esse Deus que é peregrino, que vem ao nosso encontro. Esse Deus que é peregrino e é sinalizado no cajado, que é a roupa do peregrino, é sinalizado nesses pés que estão a caminhar. Né? Caminhar, vocês estão vendo que eu estou ficando resfriado, né? Esses pés a caminhar. E é sinalizado também nesse ombro descoberto, como eu dizia no início. Tá bom? Então nós vemos isso. Voltando ao cálice, então. O cálice é um sinal discreto da participação humana nesse quadro. Esse quadro, ele descreve a natureza divina, mas em que medida nós fazemos parte desse quadro? Na medida em que Abraão, nosso pai, pois é, vou desligar o ar-condicionado, mas não vai adiantar muito não. Tá bom, desliguei. Eu vou ficar com calor aqui, mas tudo bem. O que acontece? É a nossa participação ali nesse quadro, né? Exatamente ali no meio. Nosso pai na fé, nosso pai é que oferece esse sacrifício agradável a Deus e que Deus acolhe. Então, veja que o cálice está exatamente, precisamente no meio do quadro. Nós estamos exatamente no meio da Trindade, no seio da Trindade. Nós somos introduzidos por Deus no centro do seu mistério. É a isso que ele nos convida pelo nosso sacrifício. O nosso sacrifício, oferecido a Deus com amor, nos introduz no centro da Trindade. Como isso é bonito, como isso é profundo. Então é o cálice que nós oferecemos. Quantas músicas, né, nós cantamos no ofertório que falam sobre isso, né? O cálice que nós oferecemos a Deus, né? Oferecemos nossos sacrifícios, nossas dores e alegrias, tudo colocamos na mão de Deus. Isso nos introduz no seio da Trindade, nos faz, de alguma maneira, participar da natureza divina, como isso é belo. Então dentro aí está o sacrifício, veja, que tem a mesma cor do manto de nosso Senhor. É o próprio Senhor. Dentro desse cálice está o próprio Senhor. A partir do momento da consagração aqui, um sinal profético da Eucaristia, que é o maior dom já dado aos homens por Deus, ele se dá a si mesmo, Criador do universo. O nosso Redentor se coloca nas nossas mãos, como o nosso Salvador, serve para nós de alimento, de remédio. Um dom inestimável que nenhum homem ousaria pedir a Deus, um capricho de Deus, por amor de nós. Se esvazia totalmente, se coloca em nossas mãos. Pois bem, sinalizado esse dom tão grande aí nesse cálice com nosso Senhor dentro. Então é o cálice aqui com Cristo dentro. E vamos notar o sinal das mãos. A mão de Nosso Senhor está bem clara aí sobre o cálice, muito próxima, apontando inclusive com 2 dedos assim, como que consagrando a si mesmo ali, se oferecendo. Esses 2 dedos estão referência também às suas 2 naturezas, divina e humana, divina como em todo o quadro, e humana ali, naquele cálicezinho, e representado também na sua veste. A mão do Espírito está bem próxima também, né? mais próxima que a mão do Pai, bem próxima, bem presente, porque é pela ação do Espírito que se dá essa consagração. Né? E a mão do Pai já mais retraída, mais recolhida, mais discreta, também participando, também colocando as mãos, mas de forma mais recolhida, mais discreta. Né? Então as mãos também têm um sinal importante aí. Então veja, nós vemos sobre esse cálice Nosso Senhor. E abaixo do cálice, abaixo do altar, na base do altar, nós temos um quadrado. Vocês estão vendo um quadrado aí? Com um retângulo, não é propriamente um quadrado, um retângulo aí dentro, pequenininho, esse aqui, ó. Eu vou apontar para vocês, esse aqui, ó. Aqui. Viram? Esse retângulozinho, o que ele representa? Veja, o que se colocava aí?
no pé do altar, na base do altar, as relíquias dos mártires, as relíquias dos santos. Então, é a nossa participação também aqui, o nosso sacrifício oferecido. Nós estamos no seio da Trindade. Aquele que se oferece, que dá a Deus, que morre por amor ao nosso Senhor para ser fiel ao nosso Senhor, ele está aqui dentro, de maneira muito discreta, unido ao sacrifício de nosso Senhor. Ele é outro Cristo. Ele é outro Cristo de alguma maneira. Cristo age nele também. Então, muito bonito, muito profundo isso. Então, esse é o cálice que nós temos com Cristo dentro. Mas, nós temos também um outro cálice com Cristo dentro, que é esse aqui, vejam. Vamos notar agora, olha só, vamos tentar acompanhar aqui esse desenho. Olha, eu vou tentar botar isso aqui bem perto para vocês verem. Observem aqui, olha. Percebem? Olha. Olha aqui. Não sei se vocês notaram que há um cálice aqui. Vou tentar destacar só o cálice, olha. Vocês perceberam isso? Que se vocês... Aqui dentro existe um cálice. Mas se nós ampliarmos um pouco o desenho, veja. Deixa eu botar aqui. Olha. Percebem o desenho de um cálice? Veja, aqui tem um cálice. Olha só, isso aqui é um cálice, olha. Olha aqui. Percebem que tem um cálice aqui? Formato de um cálice. Olha, só isso aqui é um cálice. Com Cristo dentro, porque o altar é Cristo. Então, nós temos um cálice com Cristo dentro, porque o altar é Cristo. Percebem? Exatamente, um cálice um pouco quadrado com Cristo dentro. Mas o mais interessante é que nós temos também um terceiro cálice. Nós temos um terceiro cálice com Cristo dentro de novo. Onde está esse cálice? Esse cálice está aqui, em todo o desenho. Olha aqui. Esse aqui todo, olha. É um outro cálice com Cristo dentro. Percebem? Vou usar a caneta ou lápis para mostrar. Bem pensado. Vocês são inteligentes, hein? Gostei. Olha só. Deixa eu virar o quadro aqui para eu poder ficar... eu poder me definir melhor. Primeiro cálice. Pegar uma caneta, senão eu vou riscar o... Não, eu vou pegar o lápis mesmo. Olha só. Primeiro cálice. Estão vendo? Ó. Com Cristo dentro. Deixa eu ver assim. Eu acho que assim fica melhor, fica com menos reflexo. Aqui está o primeiro cálice com Cristo dentro. Aqui está o segundo cálice. Vejam. Aqui, ó. Tá vendo? Percebem? Com Cristo dentro. Porque o altar é Cristo. Percebem? É esse cálice aqui, ó. E o terceiro cálice? O terceiro cálice é tudo. Isso aqui também é um cálice, veja. Esse é o terceiro cálice. Com Cristo dentro. Vejam que Cristo está dentro desse cálice. Observem. Veja. Todo o centro do desenho sugere um cálice. Olhem.
Deixa eu acertar aqui, peraí. Observem. Com Cristo dentro. Perceberam? Exatamente, um cálice formado pelo Pai, pelo Espírito, né? Com Cristo dentro. Ou seja, é uma forma de mostrar que Cristo aqui é sacerdote, altar e vítima. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. Ele é o altar no qual se dá o sacrifício. E é também a vítima que oferece a si mesmo. Ou seja, nosso Senhor é o sacerdote que realiza e é a vítima do sacrifício ao mesmo tempo. As bordas do terceiro cálice seriam o Pai e o Espírito. Exatamente. Então a gente vê isso, ou seja, Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Ele é ao mesmo tempo o novo Moisés e é o cordeiro imolado. Ele é o sacerdote e a vítima. Ele oferece a si mesmo. Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Ele é o sacerdote que se imola a si mesmo e oferece o sacrifício no seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Ele entra no santuário, não construído por mãos humanas, mas no santuário verdadeiro, no céu, e não com o sangue de outros, sangue de cordeiros e de touros, mas com o seu próprio sangue. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então a gente vê a profundidade de símbolos e de sinais que existem nesse quadro. E existem outros ainda. De fato, existem muitos significados nesse quadro. Vale a pena a gente investigar e consultar. Eu recomendo a vocês, tá? Pois é, cheio de explicações numa pequena imagem. E existem outros sentidos ainda. Eu recomendo a vocês, vou recomendar mais uma vez que vocês, terminando agora, de repente, terminar tarde, né? Mais um outro dia, entrem no YouTube, tá? E coloquem lá no YouTube o seguinte, na pesquisa. Ícone da Santíssima Trindade. Ou então, assim, explicação do ícone da Santíssima Trindade. Como vocês preferirem. Logo que vocês botarem isso no YouTube, vão abrir vários vídeos, né? Mas logo no início, os primeiros que vão abrir, primeiro, segundo, terceiro, vão abrir alguns vídeos brasileiros, claro, né? Explicando esse quadro. Um é de uma comunidade lá do Nordeste, se não me engano, e outro é de um padre, de um teólogo, um especialista no assunto, muito bom. E o ícone ele vai explicando com o próprio quadro no vídeo. Então vale muito a pena. Muitas dessas reflexões que eu trouxe a vocês, eu peguei de lá, mas lá está muito melhor explicado e tem outras coisas, de repente, que eu não trouxe, vale a pena conferir. Um desses vídeos é um de mais ou menos 10 minutos, tá? Uma boa explicação. O outro vídeo, ele está dividido em duas partes. Uma tem 5 minutos, a outra tem 8 minutos. Vale a pena vocês conferirem, com certeza vocês vão gostar, né? E conhecer melhor esse quadro, e ver a profundidade da nossa igreja, desses símbolos, e entender por que esse quadro é tão denso, por que ele é tão profundo, tão conhecido. Quando a gente fala da Santíssima Trindade, não dá para pensar em outro ícone. Realmente ele é extraordinário. E esse homem, Andrei Rublev, eu acho que ele não é canonizado, mas a vida dele diz que é muito bela também, vale a pena conhecer, tem um filme também sobre ele, realmente não conheço muito, mas a vida dele basicamente foi se empenhar para construir esse quadro. Ele era um monge, né? E da igreja grega, ortodoxa, não sei se antes ou depois do rompimento, né? Mas de fato é um belo quadro, vale muito a pena. E tem outras coisas, de repente, que eu não lembro agora, ou que eu não comentei, ou que eu não sei também, mas a profundidade de sinais, de detalhes, é muito rica. É um quadro realmente muito significativo. Tá bom? Bom, gente, tá tudo bem? Vocês gostaram da explicação? É verdade, o camarada era demais. Ele passou a vida aperfeiçoando esse ícone, né? E, enfim, cobriu ele, cumulou ele de sinais, de símbolos. Realmente um quadro muito rico, profundamente rico. Vamos prosseguir, gente? O que vocês querem? Vamos continuar ou não? Sim ou não? Ó, já temos 1 hora de vídeo. Tá bom? Tá bom não? Hein? Tá bom ou não tá? Então tá. Bom, vamos continuar mais um pouquinho então? Vamos seguir aí no número 36. Vamos ao número 36. O número 36 do Catecismo diz assim: pode descobrir-se que Deus é trinitário pela simples lógica? Não.
Não. Eu estou me sentindo bem sim, eu só estou meio resfriado, né? Mas tá tudo bem. Não se pode descobrir que Deus é trinitário pela simples lógica? Claro que não. A trindade de Deus é um mistério. Só através de Jesus é que a descobrimos. E aí tem a citação do número 237, que eu quero aproveitar para ler com vocês. Vamos ao número 237. E o que é que diz aqui no número 237 do Catecismo da Igreja Católica? O número 237 é um número muito bom que diz assim: a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Isso já está no Concílio Vaticano I, né, no século XIX. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Essa passagem, por exemplo, de Abraão pode ser considerada um vestígio, né? Tá bom, já vou descansar, gente, só mais um pouquinho, mais 10 minutinhos. Então, ele deixou vestígios do seu ser trinitário, mas a intimidade do seu ser, como Santíssima Trindade, constitui um mistério inacessível à pura razão. E até mesmo a fé de Israel antes do que? Da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Ou seja, é a partir de Jesus, da vinda de Cristo, que é Deus, e a partir da vinda do Espírito Santo, que os homens têm acesso a esse mistério da Santíssima Trindade. Tá bom? Então, isso é importante a gente saber também. É um mistério que Deus revela a nós. Ele se revela e mostra qual é a sua natureza nesse sentido. Tá bom? Então, muito bonito. Depois, continua o comentário, né? O ser humano, com as capacidades da sua razão, não consegue atingir Deus. Ele reconhece, todavia, a razoabilidade deste mistério ao aceitar a revelação de Deus em Jesus Cristo. Gente, isso é importante, né? Eu já falei isso numa outra ocasião aqui, numa outra formação dessas, uma das primeiras, que a fé ela é razoável. Ela não é racional, ela não pode ser provada cientificamente, mas ela é razoável, ou seja, existem razões de credibilidade para alguém que crê. Uma pessoa que crê não é um ignorante, um estúpido que não usa a sua cabeça, que não pensa, que obedece cegamente. Não é assim, né? Nós temos razões para crer e para acreditar. Existem motivos de credibilidade. Esse mistério, ele é razoável, existe uma razoabilidade ali. Nós percebemos isso em todos os sinais que nós temos de que vale a pena, né? Tá bom? Bom, o pessoal que está se despedindo aí, um abraço, Vinícius e outras pessoas. Em 37, nós podemos dizer assim: de que modo Deus é Pai? E aí tem um comentário aí: veneramos Deus antes de mais por ser Pai, porque é o Criador que se encarrega de suas criaturas cheias de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, ensinou-nos a considerar seu Pai como nosso Pai e abordá-lo mesmo como um Pai nosso. E aí tem os números aí, 238 a 240, que vai falar um pouco sobre isso, né? De que maneira Deus se apresenta a nós como Pai. O que vai dizer aqui é o catecismo nesse sentido, a revelação, o Pai que é revelado pelo Filho, e assim por diante, né? O Pai e o Filho revelados pelo Espírito, enfim. Ele vai falar aí. Uma coisa importante também que eu acho que vale a pena saber, tchau, Eliode, boa noite também, um abraço para todos aí. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente saber é isso. Essa diferença, assim, entre processão e geração. O que a gente diz? A gente diz que o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então o Filho é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Tá? Então é isso, ou seja, o Filho é gerado pelo Pai, o Pai gera o Filho. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Existe essa diferença entre geração e processão. São termos assim, mas para a gente ter um pouco essa noção. O Filho é gerado pelo Pai, o Pai gera o Filho. O Filho
procede do Pai e do Filho. Então, é uma relação de processão. A diferença, Roberto, é justamente a relação. A relação que existe entre eles é essa. Não, isso não é na existência. Não é na existência, Selene. Isso não é na essência de Deus. Não é na existência. Existência é aquilo que está fora. Deus, ele não é assim tão claro. Veja, o Filho, ele é gerado pelo Pai. O Pai gera o Filho. Eternamente gerado. Ou seja, exatamente, não é na existência. É na realidade própria de Deus, fora da criação. Existência tem a ver com criação. Existência tem a ver com criação. Deus está além da existência. Não é que Deus não existe, mas ele subsiste, ele está por trás da existência. Ele que cria a existência. Não sei se isso fica claro. Isso é meio filosofia, mas é um pouco essa a ideia. O Pai, ele gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A diferença é a diferença de relação. Uma coisa é geração, outra coisa é processão. O que aí seria um caso típico que a gente teria que estudar melhor e conseguir definir melhor qual é a diferença entre o Filho ser gerado pelo Pai e o Espírito proceder do Pai e do Filho. Né? E uma coisa interessante, então, é isso, né? Que o Pai, ele gera o Filho e o Espírito procede dele, mas ele não é gerado nem nada, ele não procede de ninguém. O Pai, ele não é gerado e ele não procede de ninguém. O Filho, ele é gerado, mas dele o Espírito Santo procede. O Espírito Santo procede do Filho, também como o Pai. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo nada é gerado por ele e nada procede dele. E aí, São Luís Montfort vai dizer o seguinte, que de que maneira o Espírito Santo consegue gerar Deus? Porque ele procede do Pai e do Filho, mas ninguém procede dele e ele não gera nada. O Espírito Santo, ele só vai ser fecundo na divindade, ele é fecundo na terra, ele fecunda a terra, mas dentro da própria divindade, ele só vai ser fecundo na Virgem Maria. Por quê? Porque no seio da Virgem Maria o Espírito Santo gera o Filho. Bonito isso, né? Então é interessante, né? E nós diríamos também que não só em Maria, mas também na Eucaristia. Na Eucaristia, pelas palavras do sacerdote, sua imposição de mãos, e pela força da palavra de Nosso Senhor, e pela ação do Espírito, o pão e o vinho são transubstanciados no corpo e sangue de Cristo. Então o Espírito Santo gera Cristo de alguma maneira. Né? Mas isso é só um comentário. Né? Beleza. Vamos caminhar então um pouquinho. Aí vai dizer o que é o Pai, né? Fala de outras religiões que tinham Deus também como Pai. Mas vai falar que o Pai e a Mãe representam na nossa experiência o que? A origem, a autoridade, a proteção e o sustento. Tudo. E aí depois, no final do número 37, no final do comentário, nós temos aqui esses números aqui, olha. 511 a 527, aqui, ó. Eu já fiz uma anotação no meu YouCat, como vocês estão vendo. 511 a 527 é o que no YouCat? Aqui no YouCat. Lembrem-se, esse comentário aqui em cima, vamos saber usar o YouCat. Esse comentário aqui em cima, referência ao Catecismo da Igreja. Esses comentários aqui embaixo, que vem dentro de uma bolinha amarela, comentários internos dentro do próprio YouCat. 511 e 527 do YouCat. Vamos falar do quê? Do Pai Nosso. São os últimos números. O último número do YouCat é o número 527. É justamente esse número aqui. Aqui o número 37, no qual nós estamos, faz referência. O número 527 é o último do YouCat e com ele acaba o nosso catecismo. Do número 511 ao número 527, o YouCat vai falar sobre o Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Tá bom? Então é isso. Depois no 38, ele vai falar do Espírito Santo. Vamos ver até onde a gente vai hoje, né? Que já está passando o limite, não é isso? Bom, gente, eu ia propor a vocês o seguinte. O que vocês acham da gente parar aqui? Hein? Parar no número 38, pode ser? Tá? Ó, número 38 vai falar do Espírito Santo.
Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, da mesma grandeza que o Pai e o Filho, vai falar dele. Depois o 39 vai falar de Nosso Senhor, vai falar de Jesus, né? Tudo bem? E aí a gente volta nesses números, 38, 39, tá? A gente para hoje então no número 37. A partir da semana que vem, nós voltamos no número 38. Estou lembrando que estou tentando dar uma olhada aqui em algumas coisas. Muito bonito também esse comentário do Santo Padre aqui, ó. Eu vou descansar, pode deixar. Comentário do Santo Padre Bento XVI aqui, ó. Esse comentário grande que está na página 35, muito bonito. Depois vocês deem uma lida. Onde ele fala aqui assim, não é o acaso ou a coincidência do destino que se encontra na origem de cada ser humano, mas um plano do amor divino. Isto nos revelou Jesus Cristo. Sabia de onde vinha e de onde vimos nós todos, do amor de seu Pai e nosso Pai. Tá bom? Então é isso aí. Exatamente. Vamos começar então, vamos continuar então na próxima semana, a partir do número 38. E eu quero convidar vocês então a continuarem lendo e estudando o Catecismo, a terem contato também com a Escritura e com a Palavra de Deus. Com a Palavra, com a Escritura e com o Catecismo também. A história dos 2 barcos. Como é que era a história dos 2 barcos mesmo, hein? Eu falei. Eu ia dizer qual barco vocês preferem ficar. Qual barco você... Eu vou dar 2 barcos para vocês escolherem. Eu não tenho um barco aqui para dramatizar a coisa. Não tem nenhum barco aqui no meu quarto. Não tem um barco. Não tem. Vou ter que fazer um barco de papel. Mas eu não tenho papel para fazer um barco aqui. Pois é, gente. Não tem papel aqui. Que coisa. Isso aqui. Porta Fidei. Leia o Porta Fidei, a Porta da Fé, na qual Papa Bento XVI proclama o ano da fé. Né? Bom, eu ia pegar um papel só para fazer aquele barquinho de papel. Fico devendo a vocês o barquinho de papel, tá bom? Então, qual é a história dos 2 barcos? A proposta é a seguinte, eu vou propor a vocês 2 barcos e vocês escolhem no qual vocês querem ficar. No qual vocês iriam escolher. Primeiro barco é um navio daqueles transatlânticos. Aqueles de cruzeiro que a gente vê no cais do porto, já viram? Né? E que tem tudo no barco. Tem o quê? O que tem lá no barco? Tem restaurante, boate, cassino, tem campo de futebol, quadra de golfe, que mais? Tem tudo lá no navio. Piscina gigante, tem tudo. Um navio maravilhoso desse, essa é a primeira opção. Melhor que o Titanic. Não, o Titanic afundou, não pode ser esse Titanic não. Tem que ser aquele navião maravilhoso, com tudo, e no mar, onde? No Caribe, onde vocês quiserem, falem onde é que é bom, no Caribe, lá em Aruba, sei lá onde, e numa calmaria, cara, aquele mar tranquilo, fim de tarde, gaivota lá, aquela coisa assim, pôr de sol maravilhoso, que maravilha. Esse barco com tudo, com todos os seus amigos, com muita coisa, banquete, ilhas gregas, onde vocês quiserem, mas Polinésia Francesa, olha aí, que maravilha, né? Pela ignorância, se vocês quiserem, mas sem Jesus no barco. Sem Jesus no barco. E aí? Segundo barco. Segunda opção. Um barco bem fuleiro mesmo, aquele bem chumbrega, barco velho, barco de pescador, mas já assim furado, sujo, fedendo, furado, entrando água, sabe? Aquele barco assim, caindo aos pedaços, sabe? A vela rasgada, o mastro rasgado, e não tem nada no barco. Bom, e você lá, sabe, com um monte de gente complicada no barco, porque tá entrando água no barco, sabe? Porque assim, você não só tá nesse barco, mas você tá num barco desse, num temporal do caramba. Uma tempestade daquela de virar o barco.
né? E tudo afundando, e você está lá com um balde tentando tirar água para fora, e os outros estão tentando remar, mas só que o pessoal, primeiro, não está remando direito, ninguém quer remar, ninguém quer tirar água, só você que está trabalhando, ninguém quer nada, e o barco quase afundando, quase vocês tudo desesperado, morrendo afogado, e vem onda e vira e fura a rede, e já quase todo no desespero, vai afundar o barco. Barco furado, aquele desespero, mas vocês já descobriram que Jesus está no barco. E aí? O que vocês vão escolher? Só que tem mais uma coisa. Jesus está no barco, mas ele não está fazendo nada. Jesus não tem nem o que comer lá no barco, não tem nada, só tem balde para tirar água, furado também, barco horrível, um barco afundando, sem remo, sem nada. Jesus está no barco, só que tem um problema aí, gente. Jesus não está fazendo nada, Jesus está dormindo no fundo do barco. Está dormindo, não está fazendo nada. Não está ajudando. Só a gente que está remando, ele não está. Ele está lá dormindo, tá? Que nem a gente está indo daqui a pouco. E aí? O que é que vocês vão preferir, gente? O primeiro barco ou o segundo barco? É claro que a gente vai preferir o segundo barco. Quem tem Jesus tem tudo. A gente sabe que ele está lá. Ah, mas Jesus está dormindo. A gente grita, a gente clama, a gente chama, a gente pede para ele resolver, ele não resolve. Mas ele está lá. A gente encara o barco furado. Não tem problema. Pode vir o que quiser, pode... Não vai afundar, não vai afundar. Veja, porque a hora que Jesus quiser, ele acorda e fala assim, ô, mar, vento, cala a boca, acabou. Pronto, resolveu. A hora que ele quiser. Então todos nós para o barco 2, tá bom? Vamos ficar lá no barco, mesmo que o barco esteja furado, mesmo que o balde para tirar água esteja furado, parece que vai afundar, tem onda gigante, a gente fica com vontade de reclamar, não tem nada para comer, o pessoal que está no barco não quer nada, ninguém trabalha, todo mundo só reclama, a vela está furada, a gente não sabe, desespero, Jesus não está ajudando, não faz nossas vontades, não está, ao que parece, não está cuidando de nós, mas não importa, com Jesus eu ando sobre as águas, eu também, é isso. Esse que até o mar e o vento obedece, abre o mar, manda andar sobre a água. E se morrer? Se eu morrer, eu morri. Mas morri com Jesus. Quero morrer com ele. Quero afundar no barco junto com ele. Eu quero afundar no barco junto com ele. Ficar agarrado na tábua e ficar lá remando. Não me importa. Então é isso. Lá aquele navio lá, aquilo vai passar, aquilo tudo vai acabar. Todas aquelas maravilhas, tudo lá, aquilo tudo passa. Aquilo tudo é fumaça. Lembrem-se dessa frase aqui, que a gente sempre coloca, né? Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Gente, se o céu e a terra vão passar, quanto mais um barco, né? Um barco não dá. Não vai, não quero nem saber daquele barco lá. E aquela calmaria lá, quem disse que vai continuar? Sei lá, vai que depois vem uma tempestade, o mar muda, né? O tempo muda, vira, e aí? Onde é que vai estar? Quem que vai mandar o mar se calar se Jesus não está lá? Então eu não quero nada sem Jesus. Sem Jesus nada. Com Jesus tudo. Então tá com ele. Quem tem ele tem tudo. Quem não tem ele não tem nada. Então o que importa para nós é isso, estar em comunhão com ele. Veja, isso não é fanatismo, isso é fidelidade. É isso, que a gente está com ele. Né? Titanic afunda. Titanica? Roberto, Titanica afunda? É isso mesmo. Exatamente. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Muito bem, Luísa, bem lembrado. Então é isso, gente. Olha, Jesus está no barco de vocês, cara. Todos vocês jovens aí que estão me ouvindo, que estão falando comigo, que se dispuseram a passar 1 hora e pouco aqui refletindo a nossa fé. Cara, não tem coisa melhor que eu digo, isso não tem prêmio melhor. Eu falei com vocês semana passada, né, sobre isso da loteria, né, cara? A gente já ganhou na loteria, gente. Então, eu falei isso para vocês, eu contei a história da loteria, falei, né? Que a gente beijar a nossa certidão de batismo, né? A gente pegar a certidão de batismo assim, beijar, porque ela vale muito mais do que um prêmio da Mega Sena. Ela vale a vida eterna. O prêmio da Mega Sena são coisas que passam. Tudo que nós podemos comprar, tudo que o dinheiro pode nos adquirir, são coisas passageiras. São coisas que não vão permanecer. A vida eterna é para sempre, é plenitude. Então, a nossa fé vale muito mais do que tudo que existe na Terra. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Então, não é isso, né? Olha, tomar sua cruz e seguir com Jesus.
embarcar com ele, tranquilo, em paz, sabendo que ele cuida de tudo, né? Se o barco afundar, a gente está com Jesus, ele vai cuidar de nós, então não tem problema. A gente tem essa segurança, a nossa segurança tem que estar em Deus, tem que estar nele. O barco não vai, eu nem vou dizer assim que o barco não vai afundar. O que eu digo, eu prefiro dizer o seguinte: se o barco afundar, é porque Jesus permitiu, é porque ele quis, e é porque ele sabe que é assim, acabou. Então, mesmo aquilo, eu quero dizer assim, mesmo aquilo que para nós é inexplicável, mesmo aquilo que parece uma tragédia e tudo, mas está na mão de Deus, tudo está na mão dele. Então, assim nós encontramos a paz. Né? Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente falou hoje do Pai Nosso, vamos concluir hoje a nossa formação, rezamos juntos, cada um reza aí na sua casa, e todos nós em comunhão espiritual, rezemos juntos, com amor e confiança. Muita confiança em Deus, a oração que o próprio Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também, oferecendo uma rosa à nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para todos uma boa semana, tá bom? Vou botar aqui, já dei bênção aí, hein? Vou botar de novo essa música aqui, lembrando isso então, que a gente quer estar num barco furado, não tem problema. O que importa é a gente estar com Jesus, né? Como São Francisco fazia, não é isso? Então é isso que importa para nós. Se a gente está com ele, ó, não tem caminho que eu não ande, não tem pau que eu não arranque, não tem pedra que eu não quebre. É isso aí, vamos terminar com essa música então. Pra encher a gente de alegria. Avisos paroquiais aí, gente. Quem tem avisos paroquiais aí? E nem tem pedra, chão não Quem quer dar recado aí? Alguém? E nem tem pedra, chão Quem gostou da LJ? Quem gostou? Não tem doenças que eu não cure, e nem tem mal que eu não afaste. Quem gostou da LJ? É porque eu sou filho de Deus. Hein? É porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus. Tenho força das montanhas. Gente, amanhã, tenho força da floresta. sábado, dia 5, Santoteca, Festa dos Santos, lá em Tricobó, paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Eu Fátima. tenho força das águas Demais. que me vem próximo das sábado. cachoeiras. Olha aí, Ficaria do lado, Anjo do Resgate, Rosa de Saron. O que mais? Avisa aí, gente. Vem cá, e aquela festa dos Santos que ia ter onde? Não sei aí, como é que é? Vai ter aí? Festa fantasia dos Santos, como é que é? Eu só tô sabendo da Santoteca lá em Tricobó. Alguém sabe de outro? Não tem caminho que eu não ande, e nem tem rio que eu não atravesse, e nem tem pau que eu Não não esqueçam, arranque, meninas, e de nem pedir tem pra pedras mim. que eu não quebre, Eu que sou e nem tem bom! pedras que eu Eu não que sou bom! quebre, e nem tem pedras que eu não quebre. Não tem doenças que eu não cure, e nem tem mal que eu não afaste. É porque eu sou filho de Deus. Muito bem. É porque eu sou filho de Amém, São Deus. José. É porque eu sou filho de Deus. Festa de Todos os Santos e É Santos porque eu Isabel, sou dia filho 12 à de noite. Quero Deus. autorizar todo mundo. Então, Tenho força é isso, amanhã, das Santoteca. montanhas. Tenho força Santoteca da amanhã na paróquia floresta. Nossa Senhora de Eu tenho Fátima força das águas e São que Sebastião vem e das Nossa Senhora de Fátima. Eu vou ver se eu consigo dar uma passada na noite. Eu Para tenho atender força condições. das Abraço a todos. águas Vamos lá. Que me vem que das me cachoeiras. vem das cachoeiras. Gente, abraço a todos. Deus abençoe. Até semana que vem. Boa missa, bom final de semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.